Pois bem, muita gente sempre comenta sobre qual é o objeto de estudo da psicologia. Todo mundo sabe que a psicologia ela não estuda somente o comportamento humano ou a mente humana, mas vários processos, inclusive de animais. Inclusive o ser humano é um próprio animal, né? Um deles. Acontece que uma das primeiras perguntas que a gente faz no estudante quando ele entra lá na faculdade de psicologia é: por que você escolheu psicologia? E existem muitos teóricos que vão defender de que a psicologia é o estudo da subjetividade, o estudo da mente humana. E outros teóricos vão dizer que a psicologia é o estudo dos comportamentos, inclusive os comportamentos humanos. Mas não é somente disso que eu quero falar. Hoje eu quero falar exatamente o porquê que com todas essas mudanças é cada vez mais importante se pensar sobre a origem dos fatos e como eles acontecem. Fica comigo e já se inscreve no canal, aperta o joinha enquanto roda a vinheta. Meu nome é Sérgio Silva, eu sou mestre em Psicologia da Educação, especialista em terapia cognitivo-comportamental, mas esse é o seu canal onde nós conversamos sobre vários temas e temas que você quer assistir, eu quero que você deixe nos comentários, será um prazer conversar sobre eles com você, tá bom? Mas seguinte, estudamos então o comportamento ou a mente, a humana? Eu gostaria de dizer que talvez nenhum dos dois. Sabe por quê? Geralmente as pessoas me perguntam assim: ô Sérgio, você que é psicólogo, por que tal pessoa fez tal coisa? Sérgio, você que é psicólogo, o que você pensa disso? Ô Sérgio, você que é psicólogo, entende? Sempre lido com essa questão, você que é psicólogo. Acontece que, além da psicologia não ser detentora de todos os conhecimentos humanos, a gente já sabe disso, mas também o mundo mudou por causa da pandemia, mas ele poderia mudar por qualquer outra coisa. E um fenômeno que eu tenho assistido muito é que antes nós víamos os sábios falando e nós ouvíamos os sábios, aquilo que os sábios tinham a dizer. E hoje com a internet deu voz a todas as pessoas, inclusive os imbecis, não é verdade? Com esse processo de democratização da informação, nós vemos que cada vez mais os sábios se calam e as pessoas que têm menos convicções falam e falam e falam. E a gente vê aí youtuber sendo candidato e por aí por diante. A gente vê os influencers aí ditando o que nós podemos saber, o que nós entendemos ou não entendemos. Mas o que eu queria chamar aqui para você é que antes da pandemia, nós tínhamos aquilo que era conhecido e aquilo que não era conhecido. Aquilo que nós sabemos e aquilo que nós não sabemos. Porém, agora existe um novo cenário. É como se nós tivéssemos o GPS. Então nós tínhamos lá um critério e um mapa que era atualizado, né, recentemente, e sempre, todos os anos, nós tínhamos novas versões do GPS, e essas versões do GPS nos diziam aquilo, né, aquilo que nós sabíamos a respeito das rotas ou do lugar. E então, atualmente, né, regularmente, era-se atualizado as versões do GPS. Hoje nós não temos mais um mundo GPS, mas nós temos um mundo Waze. O que eu quero dizer com o mundo Waze? O mundo que se atualiza a todo momento de acordo com as novas informações. Dividindo aqui, nós não temos mais aquilo que é sabido e aquilo que não é sabido. Aquilo que já foi estudado e aquilo que ainda é uma incógnita e carece de melhores estudos. Hoje nós temos o incognoscível, aquilo que não é capaz de ser entendido. Então, antes de pensar a respeito do porquê que as coisas acontecem, porquê que as pessoas se comportam de tal maneira, qual é a origem de determinados pensamentos, nós precisamos, a partir desses novos conhecimentos, perceber e reconhecer de que muitas vezes nós não saberemos e não teremos as respostas. E quando tivermos as respostas, teremos tantas variáveis que influenciam esse evento, que influenciam esse comportamento, que chega a não ser algo ruim de se dizer de que depende. Muitas vezes a melhor coisa para ser dito é não sei. E o não sei é libertador. Então,
partir daqui para a sua vida, muitas coisas você não entende, mas não porque você ainda não entendeu, mas porque são tantas variáveis, são tantas hipóteses que aquilo chega a ser incognoscível. Antigamente, o mundo era dividido entre positivo, negativo, direita, esquerda, liberdade, prisão, criacionismo e evolucionismo, né? E aí por diante. Então você não poderia nem ser uma coisa sem ser a outra, porque ser uma coisa e ser a outra é excludente entre si. Estamos cada vez mais vivendo um mundo onde uma terceira via é cada vez necessária. E aí nós vemos vários conceitos novos, como paternalismo libertário, e aí muitas outras coisas que vêm nos alertar, nos mostrar, nos revelar as infinitas possibilidades dos eventos naturais. Então, existem muitas hipóteses para ser testadas, e entre o branco e o preto, nós temos muitos tons de cinza. Então, cuidado com as suas certezas e cuidado com o seu total desconhecimento. Nós vivemos cada vez mais num mundo onde as certezas absolutas são as coisas mais questionáveis. E a ignorância absoluta de algo, devido ao acesso à informação, é impossível de acontecer. Logo, todo especialista também é o leigo. Todo leigo, de alguma maneira, possui algum conhecimento. Talvez vivamos uma nova era do sacerdócio universal, da portabilidade universal das informações, onde a sua certeza não é mais ou menos diferente da minha. Apenas olhamos por um outro ponto. E é aquela velha história dos 4 judeus que mudaram o mundo. O primeiro judeu, Moisés, dizia que a lei era tudo, que não existe vida possível sem nós seguirmos uma determinada lei. O segundo judeu vem e diz que o amor é tudo. É impossível a manifestação da vida em sua plenitude sem a expressão, a prática, a vivência do amor. Esse é o segundo judeu, Jesus. O terceiro judeu, Karl Marx, vem dizer que o capital é tudo, que é impossível nós interpretarmos os funcionamentos humanos, os fenômenos humanos, sem que olhemos para a força do capital. O quarto judeu, Einstein, que provavelmente você já ouviu falar, vem dizer que então tudo é relativo e que então todo ponto de vista é, na verdade, a vista de um ponto em determinado espaço-tempo. Logo, já percebemos que, mesmo no passar do tempo, na história, estamos engateando enquanto humanidade e as nossas certezas dizem muito mais sobre a nossa ignorância. Há quem diga que a Terra é plana, há quem diga, um dia e durante milênios, de que o Sol é que girava em torno da Terra. E com o passar do tempo, com a evolução da ciência, nós vamos então cada vez mais entendendo que diversas opiniões, diversas certezas possuem muito mais aspectos do que um determinismo preto e branco. E é sobre isso, meus amigos, que eu gostaria de deixar aqui com você, de que existem muitas possibilidades, muitas explicações para aquilo que acontece. Cuidado com as explicações reducionistas, cuidado com as certezas absolutas. Nenhuma verdade, nenhum império até hoje foi eterno e foi absoluto. Então, respondendo aquela pergunta, se é sobre isso que a psicologia estuda? Sim, é sobre isso, mas sobre mais um tantão de coisa. Para saber mais sobre psicologia, inclusive atendimento, né, presencial e online, você já sabe, né? sergiosilva.net. Coloca o joinha aí, que é muito importante para nós, e a gente se vê, tá joia? Um grande abraço e até já!